Para ter uma vida mais saudável? Quais são os segredos de uma vida saudável? Existe segredo de verdade? Bom, para quem não me conhece, sou o professor Vlad, idealizador do Método Mapas, e há mais de 25 anos cuidando de gente, falando de saúde. Hoje, em especial, vou falar para vocês, por meio dessa live, desse podcast, desse grande vídeo aqui, alguns dos exemplos do que fazer. Exemplos não, algumas coisas de hábitos que devem ser feitos para que a gente possa ter mais saúde. Afinal de contas, a pergunta que fica para o início da live é: você quer ter mais saúde? Sim ou não? Responda essa pergunta dentro de você. Quer ou não? Para os primeiros vindouros, nossas boas-vindas, professor Rodrigo, meu grande parceiro. Vamos mais uma live aí desenrolar o grande segredo da nossa saúde, se é que existe segredo, né? E para a gente poder falar sobre isso, é importante a gente entender qual é o lado oposto da saúde, não é? O que se opõe à nossa saúde. E aí algumas pessoas poderiam responder: o que será que se opõe à nossa saúde? Quais são os fatores que se opõem à saúde? O que a gente pode dizer sobre isso? Antes de mais nada, vamos mandar aviãozinho para todo mundo. Aviãozinho para a galera, aviãozinho para a galera. E a pergunta é muito simples: o que se opõe à nossa saúde? Qual é o fator que está contra a nossa saúde? Ou o que eu enxergo que é contra a saúde? Vamos responder essa pergunta, porque quando a gente entende exatamente o que é o oposto à saúde, aí muda tudo. Entender o oposto à saúde. Dá uma vislumbrada. O que é o oposto à saúde? Por que é importante eu entender o que é o oposto à saúde? É fundamental que a gente compreenda que o oposto à saúde não é a doença. Lascou-se, não é? Por que não é a doença? A doença já é a consequência. A doença já é a consequência. Para analisar, o oposto à saúde não é a doença. A doença já é uma consequência. A doença é a ausência de saúde. Então, o que na verdade é o oposto à saúde? Por que a gente vai começar a live tratando sobre esse assunto? Porque quando eu entendo o que realmente é o oposto à saúde, fica claro quais são os cuidados que eu devo ter para manter saúde. Então as pessoas talvez fiquem imaginando: não, o oposto à saúde é doença. Doença é a consequência do que está oposto à saúde. Então, para a gente iniciar esse bate-papo, eu queria ouvir de vocês aí. Quem aqui está preparado para ouvir de verdade, com clareza, sobre todos os erros que você comete? Vamos falar só a respeito da sua saúde. Quem tem coragem de ouvir, assimilar de bom grado tudo aquilo que faz de errado? Vou contar uma historinha para vocês. Jacira, boa noite. Denise, boa noite, obrigado. Se a Heleninha estiver aí, beijo na Heleninha. Rodrigo, demais, Mariluz, obrigado. Jonathan, todos que estão aí. Paulinha, minha digníssima esposa, seja bem-vinda, obrigado. Denise e a Heleninha, as duas estão aí. Tudo bem, meninas? Vamos lá, uma historinha bem rápida, tá bom? Na verdade é um vídeo que eu ouvi, uma interpretação reflexiva sobre como a gente reage a algumas coisas. E essa reflexão conta a história da Branca de Neve. Olha que interessante, hein? Quem foi a Branca de Neve, né? Branca de Neve foi uma das personagens da Disney que mais prosperou, não é? Mas, na verdade, Branca de Neve só existiu porque existiu antes da Branca de Neve uma madrasta que foi considerada má. E tudo bem, talvez ela tenha sido má mesmo. Só que no meio dessa história toda, o que tem junto da madrasta é o espelho mágico dela, o tão querido espelho, espelho meu. Quem é a mais bela mulher deste reino? E aí o espelho respondia: ó senhora, não há ninguém mais bela do que você, minha digníssima. Pois bem, então quando o espelho dizia, começa a pegar aí os sinais, hein?
Quando o espelho diz o que ela quer ouvir, harmonia plena no reino, não tinha problema com ninguém, estava tudo certo. Passado mais um tempo, ela perguntava, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? E o espelho respondia para ela, não, você é unânime, a sua beleza incontestável. Então, quando o espelho dizia para ela aquilo que ela queria ouvir, harmonia plena. Eis que um dia, como vocês já sabem, ela pergunta para o espelho, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? E aí, de repente, o espelho responde, sim, a Branca de Neve. No dia que a madrasta ouve do espelho aquilo que ela não queria ouvir, aí quebra o espelho, fica doida, contrata um capataz para matar a Branca de Neve, vira uma confusão, ela vira bruxa, ela faz o escarcéu para que as coisas voltem a ficar do jeito que ela quer. Resumo da história, quem aqui tem coragem de realmente ouvir aquilo que tem que ser ouvido sobre os seus comportamentos que estão desalinhados com a sua saúde? Eu estou falando de saúde, tá? E vocês fazem a transferência que vocês quiserem. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente afirma categoricamente que o oposto à saúde não é a doença é consequência daquilo que você faz se opondo à saúde. O que é se opor à saúde? São todos os hábitos que estão contra a sua saúde. Isso, de fato, é o que está contra a saúde. E é sobre isso que a gente vai discutir hoje. Dando mais uma sapiada sobre esse contexto da Branca de Neve, espero que vocês tenham gostado da história. Dando mais uma sapiadinha nesse contexto de Branca de Neve. Sêneca, um filósofo, por vezes falava sobre autoestima. É isso mesmo, Rodrigo, o espelho da verdade. Quem está disposto, não é, a enfrentar? Eu vou ser honesto, tem coisas que eu não quero ainda, não me sinto preparado, maduro o suficiente. É incrível isso. A gente diz que está, da boca para fora, não é? Internamente, fazendo aquela reflexão, falar, rapaz, não sei não, hein? Dá umas engasgadas aqui, mas vamos seguir. Fazendo uma reflexão de acordo com Sêneca, um filósofo, ele fez alguns pensamentos a respeito da autoestima. E aí, de novo, nós vamos se sentir extremamente cutucado agora. Quando a gente fala da autoestima, o que vem à cabeça? O que a gente imagina sobre autoestima? Não é verdade? Afinal de contas, essa rainha má, madrasta amada Branca de Neve, no momento que ela não se sentiu bonita o suficiente para ser a mais bonita do reino, mexeu com a autoestima dela. A autoestima dela abalada transformou ela ou revelou quem ela era de verdade. Toda a maldade dela. E Sêneca, esse filósofo, falando sobre autoestima, você não está enganado, Sêneca. Ele vai tratar que a autoestima diz respeito a esse aspecto da beleza, não é? Afinal de contas, a beleza estética ela está em todo o ambiente construído por Deus. E a gente, por vezes, corrompe, deturpa, destrói. Né? A gente está numa decadência com relação à beleza natural. É só olhar a quantidade de prédios que a gente levanta e derruba quantidades enormes de árvores e demais afazeres da natureza. Então a estética é fundamental para a autoestima. A estética, tanto que você na sua casa, por vezes, você deve organizar o ambiente para que você sinta uma certa harmonia estética naquele ambiente que você constrói. E a nossa estética visual, a roupa que você veste, como você vê, como você olha o seu corpo, como você identifica aquilo que está legal e aquilo que nem tanto, isso também reflete na sua autoestima, não é verdade? Afinal de contas, como eu me sinto com aquilo que eu vejo, com a verdade que o espelho demonstra. Então a nossa estética é importante. Um segundo aspecto da nossa autoestima diz respeito ao nosso saber, nossa capacidade, nosso conhecimento, nosso saber. Por que isso é importante? Por vezes, se você está num ambiente onde aparentemente as pessoas deveriam ter o mesmo nível,
e por vezes uma ou outra manifesta um conhecimento maior do que o seu, se você é uma pessoa muito madura para isso, isso vai afetar a sua autoestima. É importante entender isso. Boa noite, dona Cida. Importante a gente compreender isso. Então, a nossa autoestima, por vezes, é afetada pelo nosso nível de intelectualidade à medida que você entende isso importante. Porque se você não entende isso importante, não faz a menor diferença que a gente fale de capacidade intelectual aqui. A menor diferença. Faz a diferença para quem se importa com isso. Mas Sêneca, um grande filósofo, disse, olha, as pessoas têm queda de autoestima à medida que elas se sentem confrontadas na competência intelectual, no conhecimento, nas coisas que elas sabem. Então, algumas pessoas se sentem com autoestima baixa quando está perto de pessoas que, por vezes, parecem conhecer mais do que elas, ter um conhecimento maior do que elas. E parece realmente fazer sentido. De fato, quando eu estudei por muito tempo em grandes instituições, lá no INCOR, por exemplo, quando eu estudei lá por muito tempo. Ave Maria, eu me senti um idiota. Mas depois eu falei, não é isso. Não é isso. À medida que o meu conhecimento cabe para aquilo que eu faço, eu não posso me comparar com um médico, cardiologista, cirurgião. O conhecimento dele é para aquilo que ele faz, que não se compara com o meu conhecimento para aquilo que eu faço. Na verdade, então se a gente fosse para dentro de uma academia orientar um aluno a respeito de uma sequência de exercícios, esse médico, cardiologista, cirurgião, seria um imbecil, porque ele não sabe sobre aquele assunto. Ou pelo menos não é academicamente formado para aquilo, então ele se sentiria uma pessoa realmente desprezível. Então não se compara conhecimento à medida que você está falando de ciências diferentes. Por que eu estou falando isso? Estou falando de autoestima. Por que eu estou falando de autoestima? Porque o que se opõe à saúde são hábitos que confrontam a nossa saúde, não é a doença que se opõe à saúde. E nós vamos construir toda uma lógica nesse bate-papo sobre isso. Então Sêneca diz, autoestima, seja bem-vindo, mestre Tiago. O nível aqui está pesado, hein, cara? Autoestima se compõe sobre os aspectos harmônicos da beleza, sobre os aspectos de tolerância e condição de conhecimento, e tem um terceiro fator que é extremamente delicado, da autoestima. Então eu chego para uma das pessoas, vou dar um exemplo aqui. Esse nosso camarada que chegou, tal de Tiago Ferreira, ele é um catedrático da natação. E de repente falam, não, Tiago, o que você está falando sobre esse seu assunto é uma bobagem, por causa disso, disso e disso. E por vezes eu coloco ele numa situação desconfortável a respeito daquilo que ele sabe. Então isso gera um grande desconforto. E digo mais, digo assim, olha, Tiago, você não deveria estar fazendo desta forma, você deveria estar fazendo desta outra forma, que você já sabe que deveria estar fazendo. Aí é o tiro no peito. Quando o indivíduo sabe o que tem que ser feito, não está fazendo e vem alguém e aponta e fala, amigão, você já sabe o que fazer. Isso, isso e isso. Por que você não está fazendo? Esse é o momento que causa um grande desconforto na autoestima da pessoa. Porque ela se sente extremamente, não saberia tangenciar uma palavra mais sutil, mas ele vai se sentir uma pessoa muito baixa, porque ele está corrompendo a si mesmo. Essa corrupção, esse contra que você está dando sobre o que você já sabe sobre você, é o que causa maior desconforto na sua autoestima, porque todo o resto é consequência. Ou seja, construindo esse raciocínio sobre tá com coragem de olhar no espelho e perguntar onde eu estou errando, tá com coragem de olhar no espelho. Quando a gente fala espelho, é confrontar realmente os seus erros, porque são eles que são esses erros que confrontam de verdade a sua saúde, que andam contra na sua saúde. Então, qualquer coisa que eu diga aqui para você sobre saúde, olha os hábitos que compõem uma maior saúde no ano de 2024. Isso é um título lindo, maravilhoso, mas vamos falar aqui então do quanto que você está dando um contra na sua saúde, não é? Então, quem está aqui até agora, está com coragem de ouvir? Se sim, põe um polegarzinho aí. Estou com coragem de ouvir. Se não, cai fora. Porque se você não está com maturidade para ouvir, não fica. Vai mexer com a sua autoestima. Você vai ficar desconfortável. Então tem muita gente que começou a seguir a gente aqui, o Mapas, começou a ver como é que a gente estava conduzindo as coisas, e eu não consigo mudar o jeito. Não consigo fazer do jeito que algumas pessoas querem que eu faça, ou por vezes fazem por aí, do caminho
do bom moço. Não, vamos por aqui, sem causar desconforto. Cara, não tem jeito. Haverá desconforto para que a gente entenda as verdades que estão que a gente não está cumprindo com elas. Então essa verdade, é isso aí, pessoal. Vamos lá, todo mundo dando joinha. Teve gente que colocou 3 joinha. Coragem, coragem. Vamos lá. Sempre que a gente for falar de saúde, já que vocês estão dizendo que vocês não são a madrasta má, que vocês não são a bruxa da Branca de Neve, a hora que olhar para o espelho e dizer, espelho, espelho meu, existe alguém mais saudável do que eu? O que o espelho vai responder? Hã? O que o espelho... O espelho vai responder, sim, existe milhares de pessoas mais saudáveis do que você. Você não está fazendo o que deveria ser feito. Não é isso? O espelho vai dizer isso. E aí vai dar um puta desconforto em você, porque vai mexer com a sua autoestima. Então agora é a hora de você ter coragem de fazer, como foi dito na live anterior, a lista. Tenha coragem de fazer a lista daquilo que você pratica que é contra a sua saúde. Porque se você não tiver claro, se o espelho seu não disser para você aquilo que você está cometendo de erro, como é que tu vai corrigir, bicho? Não corrige. Então vamos em frente. Espelho, espelho meu, quais são os erros que eu cometo em relação à minha saúde? Porque esse contra que eu estou dando à saúde vai gerar a doença. A doença vai evoluir e vai me levar para uma situação muito ruim. Este muito ruim da minha saúde significa significa isso. Ou seja, agora é tiro no peito. Bomba e chuva de canivete, que nem diz um amigo de Piauí. Tiro no peito, bomba e chuva de canivete. Não dá para escapar. Todo e qualquer hábito que você pratique, consciente ou não, contra a sua saúde, é uma atitude suicida a conta-gota. É a verdade. Não, Vlad, não exagera. Meu Deus, não é tudo isso. Uai, é a verdade. Vou dar um exemplo. Estava estudando aí um assunto, um documento bem interessante. Na verdade não é um documento não, foi um documentário. Documentário bem legal. E aí eu fui pegar o documento na íntegra para ver se realmente a gente pode confiar. E aparentemente sim. Falando sobre alimentação vegetariana e alimentação que tem os derivados ali, os complementos proteicos animais. Ovo, leite, carne e etc. Então, 2 alimentações. Nós vamos começar por essa, tá bom? Vamos falar de alimentação, para a gente entender quantas bobagens a gente faz. E, infelizmente, vocês estão fazendo de forma consciente, tá bom? Vocês estão deixando, sabe aquela história do anjinho do mal e o anjinho do bem? Sabe aquela história do pica-pau? Eu acho aquela ilustração incrível. Por mais que aquele desenho fosse extremamente violento, aquela ilustração é sensacional. Sabe o anjinho do mal falando, não, pode comer, é só um pedacinho. O anjinho do bem fala, não, come. Não, vai te fazer mal. Parece que um pedacinho não faz nada, mas você está fazendo um pedacinho todo dia. Vai dar ruim. O anjinho do bem fala, não escuta ele não, pode comer. Vamos lá. Dieta vegetariana comparado com uma dieta que tenha os derivados animais. As proteínas animais. Só que as 2 dietas tinham um rigor e um equilíbrio nutricional similar. Ou seja, não diferenciava em quantidade de carboidrato, de proteína e de gordura. Diferenciava a fonte da proteína, a fonte do carboidrato não diferenciava e a fonte da gordura, por vezes, quem tem alimentação animal tem mais tipos de gordura. O interessantíssimo desse documentário foi que fizeram isso com gêmeos idênticos. Ou seja, separaram em 2 grupos gêmeos idênticos e fizeram essa proposta alimentar. E acompanharam por um período lá de 8 semanas. E verificaram alguns marcadores lá. Então, quantidade de músculo que tinha, quantidade de gordura que tinha no corpo, onde essa gordura estava localizada, marcadores de saúde, por exemplo, a glicose sanguínea, colesterol e outros marcadores de saúde. Um marcador importante, que é extremamente nocivo, que normalmente está quando a gente come muita carne, que causa uma inflamação sistêmica importante.
fizeram testes neurológicos para ver a capacidade cognitiva dessas pessoas em relação às duas dietas e chegaram a algumas conclusões interessantes. Vou resumir, tá bom? Vou resumir. A dieta vegetariana teve um resultado melhor para diversos dos marcadores que foram analisados. E o mais importante marcador que a gente estuda no ambiente da área da genética, eu vou colocar o nome aqui, depois se vocês quiserem, vocês pesquisem, chama telômero. Telômero significa a estrutura que, eu vou colocar assim, ó, que protege a nossa parte mais nobre do nosso, significa maior envelhecimento biológico. E os caras conseguiram medir isso. Não é maluco? E a dieta vegetariana, mais do que proteger o telômetro, reverteu parte desse telômero. Enquanto que a dieta que tinha carne, ovos e laticínios, houve uma degradação, uma continuidade da degradação desse telômero. Ou seja, por mais que a dieta esteja equilibrada, neste estudo, com estas pessoas, com esta característica, parece, e ficou comprovado neste estudo, não extrapole para você, converse com o seu profissional de saúde, com o seu nutricionista, com o seu médico, converse com alguém. Não conclua e não saia fazendo nada que eu estou falando antes de passar com um profissional. Então, estou fazendo uma licença técnica aqui. Converse com um profissional antes, mas um profissional que tenha competência e que esteja acompanhando esses novos estudos, tá bom? Eles observaram, então, que os telômeros de quem faz a dieta com base em vegetais, mais do que está preservado, aumentou. E aí eles foram observar um outro aspecto. Hoje a gente discute muito sobre microbioma. Microbioma é sobre o ambiente das bactérias que estão no nosso intestino, no nosso trato digestivo. Então lá no nosso intestino essas bactérias ficam comendo resíduos da comida que a gente comeu e fica gerando substâncias para lá e para cá. Quanto mais carne eu como, quanto mais alimentos de fonte animal, mais essas bactérias vão para o lado das bactérias nocivas, aumentando o risco de um monte de problema. Quando eu vou para uma alimentação mais de vegetais, parece que a gente alimenta melhor essas bactérias e o nosso nível, então, de inflamação sistêmica, de estresse oxidativo, que são os dois problemas que vão matar a gente, estresse oxidativo e inflamação subclínica, ou inflamação sistêmica de baixo grau, inflamação crônica de baixo grau. São essas duas coisas. Como é que eu provoco essas duas coisas? Aí é o truque. Se eu conseguir reverter o que causa esses dois danos, as doenças não vão acontecer. Nossa, Vlad, como é que é isso? Pois é, são essas duas coisas que vão acelerar as doenças a aparecer. Então eu preciso estar claro que eu preciso fazer o caminho oposto a isso. Conclusão, então, desse documentário que eu achei bem legal. Alimentação com mínimo de alimentos de fonte animal, ou zero. Então, o mínimo ou zero. Aí eu vou trazer uma outra luz para a gente aqui. Lembra quando a gente fala do Blue Zones? Blue Zones é a área do planeta que a galera passa dos 100 anos, ou chega muito perto dos 100 anos. Quem quer viver mais, de acordo com a alimentação do Blue Zones, quantidade de alimento é menor, a qualidade é altíssima e a quantidade de consumo de carne deles é muito baixa. Ou alimentos de fonte animal, é muito baixo. Ou seja, então parece que essa pesquisa, esse documentário que eu estava falando, realmente vai ao encontro de eu ter uma longevidade maior quando eu busco pela alimentação mais de vegetais. É isso, tá bom? Então, para o pilar A do alimento, do método MAPAS, quais são as sugestões para 2024? Meu irmão, descasque mais, desembale menos. Vá para os alimentos mais naturais. Para de comer comida, ração humana. Para de comer coisa que está embalada, que você acha que aquilo é comida. Aquilo é ração. Aceita que é ração. Aceita. Olha que interessante, só para a gente finalizar esse assunto. Quando tu come uma bolacha recheada, o que será que tem numa bolacha recheada que depois de meses que você deixar ela fora do pacote, ela só amolece, mas não estraga? Tudo no planeta, depois de um tempo de desconectado com a razão da vida, tudo no planeta, por algum motivo, vai proliferar ali fungos e bactérias e vai deteriorar
qualquer substância, qualquer uma, salve as rochas, né, as pedras. Qualquer outra substância que tenha qualquer relação orgânica vai se deteriorar. Uma bolacha recheada não acontece. Alguns alimentos industrializados aí que vendem nos fast food também não apodrece. Não acontece nada. Nem embolora o bicho. Você fala, não é possível. Então a quantidade de substância química antifungicida, antibactericida que tem nesses tipos de alimentos você está comendo. Se você come, o que isso faz com as suas bactérias? Se ele é antibactéria, antifungos, vai matar o que você tem lá dentro. Desequilibra geral uma bolachinha recheada, que é a vovó dá pro netinho. Ai, 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 meu Deus, eu não vou mais comprar bolacha recheada. Por favor, vovó, não compre. Eu não estou falando da minha sogra. Minha sogra é um amor, ela não dá bolacha recheada para meus filhos. Não dê esse tipo de alimento industrializado para ninguém. Isso é um dos maiores venenos, fora os embutidos, né? Salsicha, linguiça, presunto, mortadela. Oh, Jesus Cristo, a quantidade de química que tem nesses negócios. Meu Deus do céu. Então, no A do Alimento 2024, faça isso por você, por quem você ama. Não dê esse tipo de comida e não coma esse tipo de comida. Evite ou tire isso da sua vida se você realmente quer viver mais. Espelho, espelho meu, quem está se alimentando melhor do que eu? O espelho vai responder o quê? Ninguém. Você está fazendo tudo que tem que ser feito. Parabéns, espelho, espelho meu. Você é o cara. Tenha coragem de perguntar para o espelho, espelho meu, quem está fazendo uma alimentação melhor do que eu? Se ele disser, ixi, tem uma galera, hein? Você só come bobagem, bicho. Não precisa olhar para fora, olha para você primeiro. Você não está olhando no espelho? É sobre você que a gente está falando. Vamos dar mais um pulinho. Movimento. Práticas relacionadas ao movimento. Hoje, é um jeito que eu trabalho, tá bom? Um jeito que eu trabalho. Hoje eu tive o privilégio de acompanhar um aluno meu de 86 anos numa consulta com um ortopedista. Porque eu me sinto mais confortável. Porque, por vezes, o aluno vai me trazer a informação que não é exatamente tudo o que o médico falou. Então, falei, vamos lá, seu Haroldo, eu te acompanho. Aí foi eu, seu Haroldo, a dona Helena. Peguei meu carro, peguei os dois na casa deles, fomos até o médico, um médico super bacana. Tudo bem, doutor? Tudo bem? Viemos aqui falar sobre o Haroldinho. Ah, pois bem, vamos falar sobre o Haroldinho. Haroldinho, fala para ele aí tudo que você tem. Ah, Haroldinho falou do ombro, que é o que mais incomoda. Haroldinho falou um pouco da coluna, mas esqueceu de um monte de outras coisas e eu fui apontando. Haroldinho, lembra aí atrás do joelho esquerdo, que está com desconforto, tem um ponto aí de dor que a gente pressiona, dói. Ah, é verdade. É o médico anotando. Haroldinho, lembra que você às vezes reclama da região pélvica, frente do abdômen, a parte baixa, perto da região pubiana. Vamos falar para o doutor. Falou também. Beleza, pediu uma porra de exame e vamos depois analisar. Mas o que é interessante? O Haroldinho chegou nos 86 anos. Quem aqui quer chegar nos 86? Quem aqui vai ter o privilégio de chegar nos 86 anos? E o médico deixou muito claro e falou, cara, eu não vou entrar nessa discussão sobre exercício físico com você, afinal de contas, você que mais sabe sobre esse assunto. Mas o envelhecer decorre de um problema gravíssimo, que é a sarcopenia. Sarcopenia, a musculatura vai ficando fraca, tanto em quantidade de músculo quanto em função de músculo. O músculo vai se, eu vou usar um termo aqui, tá bom? Vai se deteriorando. E a pergunta é, como é que eu faço para reverter isso? Se o músculo vai se destruindo, eu preciso reverter. Não tem jeito, turminha. Tem que fazer exercício. E o mais importante exercício para os longevos é fazer força. Tem que ter musculação. Tem que ter um trabalho que faça força. Tem que ter, não é escolha. É uma necessidade. Não é uma escolha, é uma necessidade. Vocês querem saber mais? Não precisa muito, 2 vezes por semana. Uma rotina de exercícios com peso. Você não precisa ir na academia todo dia, não seja maluco. Você não foi atleta até hoje, você quer ser atleta a partir de amanhã? Vá fazer força. Rodrigo está colocando força funcional. Eu prefiro desse método, que é um jeito de fazer força que se aproxima das necessidades do dia a dia. Obrigado, Rodrigo. Então, eu vou pegar um objeto no chão e ter que colocar em cima do armário. Tem um jeito de a gente treinar isso, porque isso é o que você vai fazer ao longo do seu dia. Preciso sentar e levantar da cadeira, preciso saber, preciso ter força para fazer isso. E aí, só voltando à história do Haroldinho, ele está com vários danos que são característicos da idade dele. E o médico falou, o senhor só tem isso porque o senhor chegou aos 86 anos.
e está tudo bem. E o nível de dor que ele tem, pelo que eu monitoro, é um nível de dor tolerável. Ou seja, não precisa nem medicar, mas a gente tem que saber administrar essa dor. Só que eu precisava que o médico falasse isso para eles, porque eles precisam ouvir do médico. Precisa ter o exame na mão. Ou seja, espelho, espelho meu, como é que está a minha saúde? Vamos lá ver. Vamos lá ver. Tem que ter coragem de olhar. Vamos lá dar uma olhadinha. Ah, entendi. Tá com um monte de coisa aqui bagunçado. Pois é. O médico teve a sensibilidade de não falar nada antes dos exames virem à mão. Esse é outro cuidado que o médico tem que ter. Mas enfim, movimento, caminhada, exercício com peso. Não tem saída, tá bom? Não tem saída. Se sobrar tempo para fazer exercício postural, faça. Se sobrar tempo para fazer uma outra coisa, faça. Se puder fazer atividade física na água, incrivelmente benéfico. Faça tudo que você tiver tempo em fazer. Mas se não tiver muito tempo, por favor, reserve todo dia 30 minutos. 15 é o mínimo, 30 é o ótimo. Mais que 30 é, se quiser, é performance. Reserve isso, vai na academia e fala, só tem 30 minutos. O que eu vou fazer? Ah, vai caminhar 10 minutinhos, vamos fazer uns exercícios de força aqui e vamos fazer uns alongamentos. Passa a regra e fecha a conta. Tem que se movimentar. De preferência, Rodrigo, todo dia. Por quê? Aí vai num outro lugar que é o próximo pilar, que é o P do pensamento. Eu diria que todo mundo deveria acordar 15 minutos mais cedo só para fazer oração. Tive a oportunidade de assistir aí o documentário não, a série, né, The Choice, sei lá como é que lê isso, da Netflix, falando sobre a história de Jesus e dos discípulos. Rapaz do céu, os caras fazem oração, acorda na hora que dorme, antes das refeições, vai a oração pra caramba, e a gente não faz uma direito. Então meu convite, vamos acordar todo mundo um pouquinho mais cedo, e realmente faça uma oração de verdade. Realmente se debruce sobre uma leitura religiosa que possa fazer você evoluir espiritualmente e potencializar então seus pensamentos no bem, no que é correto, primeiro para você, né? Ai, meus pensamentos no bem para ajudar o próximo, tudo bem, o próximo mais próximo que você não tem. Então consciência de que você é o primeiro beneficiado quando você tem os bons hábitos, então acordar um pouco mais cedo para encaixar essas boas rotinas. Por exemplo, eu vou caminhar 15 minutos pela manhã, vou ler mais 15 minutos, vou tomar meu banho e meu dia começou. Então você acorda 30 minutos antes, já matou duas coisas que você não fazia direito. Faça. E quando eu tenho movimento em relação ao P do pensamento, quando eu tenho movimento, o movimento potencializa um ambiente incrivelmente favorável para o aspecto cognitivo, para o aspecto da mente. Movimento é incrível, eu preciso do movimento. Não tem escolha. Aprende a gostar, mas começa a fazer. Não espere vir de você a motivação. Não, tem que ter de ser... vamos lá. Respira fundo, Vlad, vamos com calma. Vamos lá. O primeiro estágio da mudança que você tem que ter, de novo, espelho meu, qual a mudança que eu tenho que realizar? Primeiro estágio, rigor. Rigor você vai ter que ser duro com você, para de ser frouxo. Rigor. Então, espelho meu, como é que eu faço para o método mapa sair do papel? Eu tenho que ser rigoroso comigo. Vai, bonitão, mexe, tira a bunda da cadeira e vai, tem que fazer. Já fiz um monte de coisa, tá muito legal. O estúdio aqui tá ainda cada vez melhor, mas não tá finalizado e tem que finalizar. Só que eu fico enrolando e não consigo fazer tudo que eu tenho que fazer. Então, rigor. Determine. Alguém colocou aí, Jacira, decisão e determinação. Essa palavra vem primeiro, Jacira, perfeito. Determine e com rigor, da mãe com a cinta na mão. Ou faz ou apanha. Desculpa, não, tô brincando, não precisa ser tão assim. Vamos fazer, tá na hora de fazer. Chega de criancice. Já somos maduros o suficiente para dizer assim, eu sei o que é bom para mim, então eu vou fazer. Rigor, primeiro estágio da mudança. Segundo estágio, disciplina. Primeiro você vai ter que determinar e ser rigoroso. Mas eu não gosto. Tem que fazer. Mas eu... Tem que fazer. Meu Deus do céu. Tem que fazer. Tem que fazer. Determinou, cumpra. Depois de um tempo, parece que fica uma coisa mais habitual. Você já está fazendo sem tanto sofrimento. Para depois virar hábito. Para talvez um dia se tornar cultura na sua família. Cultura todo mundo faz.
Porque você está num ambiente onde todo mundo faz, é infinitamente mais fácil. Só que se você está num ambiente onde ninguém faz, você vai ter que ser o agente da mudança de todo mundo. Olha que desafio, hein? Olha que desafio. Você pode ser o agente da mudança de todo mundo. Ou você vai esperar que você só tenha um ambiente onde todo mundo faz o que deveria ser feito. Não é verdade? É muito difícil. Ah, do amor da alma, da alegria dos amigos. Está frequentando um ambiente religioso toda semana? Pesquisa diz pra gente aí. Quem frequenta com verdadeira honestidade e humildade vive mais e vive melhor. Vive mais e vive melhor. Não é só viver mais. Vive mais e vive melhor. Ambiente religioso, honesto e humilde, ou seja, onde realmente desenvolve a espiritualidade, fundamental. Eu poderia dar diversos outros exemplos de lugares que você possa ir, mas esse, para mim, é o que mais me movimenta para esse ano de 2024. Essa prática é fundamental para a sua saúde. Porque nesse lugar religioso, você vai ver quão ignorante a gente é em relação a esse desenvolvimento espiritual. Afinal de contas, a gente está aqui nesse planeta para quê? É para ganhar dinheiro, comprar casa, carro, apartamento e viajar, casa, carro, apartamento, celular, roupa, tênis, sapato, bolsa. Beleza, vou embora. Morri. E daí? Não, a gente não está nesse planeta para isso não, galera. A gente está nesse planeta para evoluir no cenário, pelo que eu entendo, em tudo que eu já estudei, no cenário espiritual. E esse elemento fundamental que te edifica nesse cenário espiritual, a gente não está indo. Mas como é que é possível? Mas que tamanha presunção, arrogância, soberba a sua, tamanha de achar que você não precisa. Não, eu já sei tudo, eu sou uma pessoa espiritualizada, eu não preciso ir. Caraca, bicho. A gente que estuda na psicanálise trilógica diz que você é um teomânico, mania de Deus. Você já sabe tudo, não é possível. Não é possível. Para, se rende, seja mais humilde, né? Para de fazer tanta força contra, vai. Encontre um ambiente que você se sinta confortável. Vai ter coisas que você não vai concordar, mas são coisas do homem. Coisas das pessoas que estão ali, mas não de Deus. Então entenda esse caminho, entenda esse lugar. Por último, não menos importante, falar do sono. O pilar do sono, ou prática que está completamente deturpada na nossa vida, está completamente decadente o nosso sono. Incrível como a gente faz um esforço para lascar com o nosso sono. Parece que a gente, não, eu não estou fazendo esforço para lá, está fazendo um esforço, você dá conta no celular, na televisão, quantidade de horas na tela, alimentação à noite errada. Não, cara, para de dar conta no seu sono, deixa o seu sono ser bom. Por que você gosta tanto da insônia de uma noite mal dormida? Não, Vlad, eu não faço isso. Uai, quem que fez isso com você? Foi eu? Quem foi que danificou o seu sono? Foi o vizinho? Foi o sei lá quem? Foi você. Você é o responsável pelo desequilíbrio do seu sono. Você, amigão, não foi eu. Não, foi meu companheiro. Não, foi minha companheira. Foi meu estresse com meus... Não. Você causou dano no seu sono. Então por que você parece que tem prazer em danificar a sua saúde? Vou repetir a frase. Espelho, espelho meu, eu tenho prazer em estragar a minha saúde. O que o espelho vai responder? Sim. Você tem prazer em estragar a sua saúde, porque você gosta de ficar no celular, porque você gosta de comer um monte de comida ruim, porque você gosta de ficar sentado na televisão sedentário, porque você gosta de ficar em casa achando que você já sabe tudo sobre os aspectos espirituais e não precisa ir em lugar nenhum. O espelho vai responder isso, sim. Você tem prazer em destruir a sua saúde. É muito doido isso. Mas, rapaz, que lugar de maluco a gente está vivendo. A gente fala na psicanálise, convido vocês a dar uma procurada aí, tá bom? Fatri. Psicanálise trilógica.
psicanálise integrada trilógica. E a gente faz parte de um grupo de leitura-terapia e alguns investem em livros, em outras coisas, em curso e tal. E lá a gente fala de estarmos invertidos. A gente acha que o bem é mal. Ah, é verdade, confusão, pois é. E o mal parece ser bom. Vou dar um exemplo de mal que parece ser bom. E dormir tarde. É mal, mas parece ser bom, porque você ficou se divertindo ali, se distraindo. Parece ser bom, não é? Mas está causando um dano lascado na sua saúde mental, física, relacional, tudo. Você está lascado com a saúde e está achando que ficar na tela até tarde é bom. Não, não é bom, é mal. Consegue entender? Você tem prazer em estragar a sua saúde? Prazer. Porque toda vez que você está praticando o prazer... Ah, mas eu não posso ter mais prazer? Não é isso que eu estou dizendo. Você é adulto, você sabe do que eu estou falando. Salve a Heleninha que está aí. Quando você quer comer uma coisa muito gostosa, mas vai te fazer mal, é o prazer que você está buscando. Não é verdade? Quando você quer ficar sentado no sofá trocando de canal lá, é o prazer que você está buscando. Não é um exercício que você está buscando, não é um movimento. Você não tem coragem nem de levantar a bunda do sofá pelo menos a cada 30 minutos. Que seria o mínimo para a sua saúde. Levanta a bunda da cadeira, levanta a bunda do sofá a cada 30 minutos para você pelo menos descomprimir a coluna e melhorar a relação das articulações e dos músculos que te sustentam. Pelo menos isso. Não, deixa acabar assim mais um episódio. Acabar mais um episódio. Isso, continua aí. O prazer que você está sentindo nesse momento está contra a sua saúde. É isso que a gente está fazendo. Tudo bem? Então, quais são as dicas para que a gente tenha mais saúde em 2024? Quais são as dicas? Tenha coragem. Espelho, espelho meu. Quais são os prazeres que estão completamente deturpando a minha saúde? Tenha coragem de olhar no espelho, espelho meu, igual da Branca de Neve. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? Sim, a Branca de Neve. Ai, lascou. A madrasta ficou doida. Eu espero que você fique doido e que você consiga realmente correr atrás de todos os erros que você comete e passe, então, a fazer as coisas que devem ser feitas para a sua saúde. Beleza? Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Tenha coragem de enfrentar você no espelho e dizer, amigão, vamos junto resolver tudo isso. Vamos de verdade resolver tudo isso. Então, movimento, tem que caminhar, tem que fazer força, tem que nadar, não tem escolha. Não é escolha, não é escolha, tá bom? É uma condição humana se movimentar, não é escolha. Ah, mas eu não gosto, isso que lá. Não tem mais idade para não gostar, tá bom? Aprende a gostar. Alimentação, falei aqui de um estudo incrível, de um documentário maravilhoso comparando a alimentação e deixei claro aqui sobre 2 aspectos. Menos carne, menos enlatado, menos embalado, menos derivados de animal e mais vegetais, mais comida natural, mais grãos, beleza? Do pensamento, eu dei a sugestão de acordar 15 minutos mais cedo para fazer uma bela leitura. Da alma, do amor, da alegria, dei o exemplo de, cara, vá praticar uma religião ou um encontro com essa característica uma vez por semana, 1 hora, 1h30, 2 horas que seja. Ao longo de uma semana que você tem, sei lá quantas horas, 7 vezes 24, é hora pra caramba ao longo da semana, você não consegue tirar 2 horas na semana para praticar a sua humildade de reconhecer que você, mediante ao ensinamento, ao conhecimento divino, você é pequeno. Nós estamos nesse caminho desse desenvolvimento. E por último, o sono, eu vou insistir nessa história. Cara, sai da frente da tela. Isso tá te matando. E você que está tendo essas escolhas. Beleza? Pessoal, quem gostou, depois deixa um like. Quem gostou, deixa um comentário. Quem gostou, manda o aviãozinho para quem você ama e fala, cara, ouve ou assiste essa live, que ela é muito boa. E eu vou interromper agora para a gente começar a live dos movimentos, tá bom? Grande beijo, forte abraço. Nos vemos semana que vem. Valeu, tchau, tchau. Valeu!